Boa tarde, sétimo ano. Vamos dar início à nossa correção da página 177, a questão 2, tá? Então, vamos lá. Nessa questão, vocês deveriam, ou vocês fizeram, no caso já, né? As divisões de forma corretamente, né? As divisões por 10, por 100, por 1000, por 10.000, sem necessidade de fazer aquelas contas, de acordo com o que a gente estudou, deslocando a vírgula, né? A quantidade de casas necessárias para a esquerda, de casas decimais para a esquerda. No item A, nós temos 31 inteiros e 9 centésimos dividido para 10. Então, eu vou voltar uma casa decimal a partir da vírgula. Então, eu vou ficar com 3 inteiros, 109 milésimos. No item B, eu tenho 253 inteiros e 3 décimos dividido para 100. Então, como eu estou dividindo por 100, eu vou voltar duas casas decimais, porque os zeros do 100 indicam a quantidade de casas que eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda, né? Deslocar as casas para a esquerda a partir da vírgula. Então, eu vou ficar com 6 inteiros, 533 milésimos. No item C, eu tenho 9.152 inteiros e 8 décimos dividido para 1000. Então, eu vou voltar 3 casas decimais a partir da vírgula, que eu vou ficar com 9 inteiros, né? 1.528 décimos de milésimos, ok? 9,1528. No item D, gente, que está repetido aí, como vocês podem ver, mas o item D é o que está do lado do A, lá em cima, que é 6 inteiros e 1 décimo dividido para 100. Eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, né? Então, vou voltar duas casas decimais. Então, vou ficar com 61 milésimos. E no item E, eu tenho 9.406,5 centésimos dividido por 10.000. Então, eu vou voltar 4 casas decimais, ficando assim, ó, 0,940605. Para entender direitinho, né? E no item F, gente, que é esse que ficou com D, como se fosse o D abaixo do item C, mas foi só um errozinho na hora da escrita, que é 4 inteiros e 92 centésimos dividido para 1000. Eu vou voltar 3 casas decimais, ficando como resultado, gente, 0,00492. Pegaram? Repetindo. Ficando como no item F, que é 4 inteiros e 92 centésimos dividido para 1000. Eu vou deslocar, eu vou voltar 3 casas decimais, ficando 0,00492, ok? Aí, logo abaixo da questão 2, a gente tem um pontinho, né? Ele pergunta o seguinte: na multiplicação de um número na forma decimal por uma potência de 10, a gente desloca a vírgula para direita ou para a esquerda. E na divisão? Então, quando você está multiplicando, né, número decimal de base 10, com potência de base 10, na multiplicação, você desloca a vírgula para a direita. E quando você está dividindo um número decimal por uma potência de base 10, ou seja, na divisão, você desloca a vírgula para a esquerda. Então, multiplicação para a direita, divisão para a esquerda, ok? Coloquem agora na página 179. Colocaram na página 179? Então, gente, na página 179, a primeira questão é a questão 3. Ele pede para vocês observarem o exemplo. Vai ter um garotinho do lado dando um exemplo. E vai pedir para vocês fazerem a questão de maneira semelhante, né? No item A, ele diz o seguinte: 51 inteiros e 8 décimos dividido por 7. Vai ficar entre quem? Vai ficar entre 7 e 8. De forma que, se você fizer
7 vezes 7 dá 49 e 7 vezes 8 dá 56. Então, a resposta fica entre 7 e 8. No item B, eu tenho 19 dividido por 4, que vai ficar, a resposta vai ficar entre 4, a resposta dessa divisão, entre 4 e 5, porque 4 vezes 4, 16, e 4 vezes 5, 20. No item C, eu tenho 28 inteiros e 16 centésimos dividido por 5, que essa divisão vai ficar, o resultado dessa divisão vai ficar entre 5 e 6. Ok? Por quê? 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 6, 30. No item D, eu tenho 123 dividido por 20. Então, o resultado dessa divisão vai ficar entre 6 e 7. Por quê? 20 vezes 6, 120, e 20 vezes 7, 140. Então, ficando assim entre 6 e 7. Continuando, vamos agora para a questão 4, né? A questão 4 pede para vocês completarem as multiplicações e as divisões que vai seguir, que são 4 itens, A, B, C e D. No item A, eu tenho 12 inteiros e 6 décimos vezes 4 inteiros e 25 centésimos. Então, aí, gente, não tem mistério. Você tem que armar a continha de multiplicação e resolver. Então, vai ficar 12 inteiros e 6 décimos vezes 4 inteiros e 25 centésimos. Aí, você começa resolvendo. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Aí, vai para o próximo. Deixa uma unidadezinha vazia, a unidadezinha lá vazia. Logo abaixo da dezena, você vai colocar o próximo resultado da próxima operação. Multiplicação. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, que foi 5. E 2 vezes 1, 2. Aí você vai para a próxima operação, próxima multiplicação. Aí você deixa o espaçozinho novamente, né? Já colocando o resultado da próxima operação. 4 vezes 6, 24, vai o 2. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10, vai 1. E 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ficando assim, 504. Aí você não preenche com vírgula não, tá? Ainda soma o resultado das multiplicações. Então, baixo 0. 3 mais 2, 5. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. Baixo 5. Aí, vamos ver quantas casas decimais a gente tem em cada número, né? Eu tenho no primeiro, né? Eu tenho no primeiro fator uma casa decimal, no segundo fator eu tenho 2 casas decimais. Isso implica que eu tenho um total de 3 casas decimais, na qual eu vou ter que voltar a partir do final do número. Então, voltando 3 casas decimais do final do número, do resultado aí, né, do nosso produto, eu tenho 53 inteiros, 550 milésimos. Espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho, gente. O item B. No item B, nós temos um número que eu não conheço, um número desconhecido, dividido por 4 inteiros e 25 centésimos, que vai ser igual a 12 inteiros e 6 décimos. Aí, gente, nós temos que descobrir qual vai ser esse número que, dividido por 4 inteiros e 25 centésimos, tem que ser igual, ou vai ser igual, a 12 inteiros e 6 décimos. Então, nós temos que descobrir quem vai ser. Né? No caso, a gente tem que descobrir quem vai ser o nosso dividendo, né? Aí. Então, vai ser... Essa é fácil também, né, gente? Ó, nós temos uma divisão aí. Então, para encontrar o resultado, para encontrar, no caso, o dividendo, eu tenho que utilizar aqui a operação inversa da divisão. Que é a operação inversa da divisão? Multiplicação, né? Então, eu vou pegar 4
inteiros e 25 centésimos e multiplicar por 12 inteiros e 6 décimos. Então, fazendo 6 vezes 5, 30, foi o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Aí, o próximo. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Próximo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4. Somamos os três resultados. Baixo 0. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15, vai 1. 2 mais 8, 10. 10 mais 2, 12, mais 1 que tinha ido, 13, vai 1. 1 mais 4, 5. Então, no primeiro fator, eu tenho 2 casas decimais, no segundo fator, eu tenho 1 casa decimal, no total de 3 casas decimais. Então, vou ter que voltar 3 casas decimais a partir do final do número. Ficando assim como resultado, 53 inteiros, 550 milésimos, ok? No item C, eu tenho um fator multiplicado por 4 inteiros e 62 centésimos, que vai ser igual a 132 inteiros, 594 milésimos. E eu quero descobrir quem vai ser esse fator. Também é fácil, a gente vai usar a operação inversa da multiplicação, que é quem? A divisão. Então, vai ficar 132 inteiros, 594 milésimos, dividido para 4 inteiros e 62 centésimos. Lembrando que 132 inteiros, 594 milésimos é o dividendo, 4 inteiros e 62 centésimos é o divisor. O resultado dessa operação vai ser o quociente e, o resto, o que sobrar dessa operação vai ser o resto. Então, vamos lá. Do jeito que tá aí, não dá pra gente resolver. Então, a gente vai ter que eliminar a vírgula em ambos os termos, tanto no dividendo quanto no divisor. No dividendo, para eliminar a vírgula, eu tenho que deslocar-se 3 casas decimais. E no divisor, eu vou fazer a mesma coisa, deslocar 3 casas decimais. Quando eu deslocar-se 3 casas decimais, eu vou ficar no dividendo com 132.594 e no divisor 4.620. Então, essa vai ser a minha operação que eu tenho que realizar. Pegando aqui 13.259, dividindo por 4.620, essa operação vai dar por 2. Então, 2 vezes 4.620 é 9.640. Então, subtraindo, eu tenho o quê? 0 para 9 é 9. 4 para 5 é 1. 2 para 2 é 0. E 9 para 13 é 4. Então, eu fico com 4.019. 4.019 não é divisível por 4.620. Então, baixo 4, que aí eu fico com 40.194, que dá por 8. Então, 8 vezes 4.620 dá 36.960. Fazendo essa subtração, eu tenho o quê? 0 para 4 é 4. 6 para 9 é 3. 9 para 1 não dá. Eu vou pegar emprestado lá no vizinho, no caso, no 4. Vou pegar emprestado no 4. Fica 3. Aqui, no 0 vai ficar 10, por causa do 1zinho que eu peguei emprestado. Pego emprestado no 10, fica 9 e boto aqui ao ladinho do 1 que já estava. Então, fica 9 para 11, que é 2. 6 para 9, que é 3. E 3 para 3, que é 0. Então, eu fico com 3.234. 3.234 não é divisível por 4.620. Então, eu vou acrescentar o 0 do lado do 4 e colocar a vírgula.
E aí dá por 7. 7 vezes 4.620 dá 32.340 com o resto zero. Então, o resultado, ou seja, da minha divisão é 28 inteiros e 7 décimos, que é o primeiro fator que eu queria descobrir. No item D, eu tenho também que descobrir quem vai ser o meu dividendo. Porque eu tenho um número, o dividendo, dividido por 4 inteiros e 62 centésimos, que vai ser igual a 28 inteiros e 7 décimos. E aí eu vou usar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, vai ser 28 inteiros e 7 décimos vezes 4 inteiros e 62 centésimos. Então, 2 vezes 4. Desculpa, gente. 2 vezes 7, né? 14, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Aí, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48, foi o 4, mais 2, 52, vai o 5. 6 vezes 2, 12, mais o 5 que foi, 17. 4 vezes 7, 28, vai o 2. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34, vai o 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Somando, baixo 4. 7 mais 2, 9. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Baixo 1. Então, eu vou lá em cima, né? Contar nossas casas decimais. Voltando lá. Eu tenho 3 casas decimais, então quer dizer que eu vou voltar. Vou deslocar a vírgula 3 casas a partir do final do número, ou seja, do final do número, ficando com 132 inteiros, 594 milésimos, ok? Aí tem um pontinho aí. Ao completar os itens, qual a relação que se pode obter entre a multiplicação e a divisão? Então, o que a gente pode perceber? Quando a gente utilizou a multiplicação para encontrar o dividendo, a gente estava utilizando a operação inversa a ela. Ou seja, eu tinha uma divisão e queria encontrar o dividendo, então eu usava a operação inversa. Eu tinha uma multiplicação e eu queria encontrar um dos fatores, eu utilizava a operação inversa à multiplicação, que era a divisão. Então, no caso, eu posso concluir que elas são operações inversas. A multiplicação e a divisão são operações inversas. A questão 5, gente, eu não irei fazer a correção, porque ele pediu para vocês criarem um probleminha, então ela é bem pessoal, envolvendo a imagem que estava ao lado da questão 5, tá? Agora, coloquem na página 190, tá? Na página 190, gente, bem simples, né? Nós temos aí um quadrinho, onde está dividida em parte inteira e parte decimal. Parte inteira a gente já conhece quem é, centena, dezena, unidade, parte decimal, décimo, centésimo, milésimo. E a gente tinha que colocar nesse quadrinho, de forma corretamente, os dois números sugeridos aí. 15 inteiros e 98 centésimos, 5 inteiros e 165 milésimos. Então, no 15 inteiros, o 1 é uma dezena, o 5 são 5 unidades, o 9 é 9 décimos e o 8 são 8 centésimos, ok? Nos 5 inteiros e 165 milésimos, 5 representa 5 unidades, o 1 representa 1 décimo, o 6 representa 6 centésimos e o 5 representa 5 milésimos, correto? Logo abaixo a gente tinha para completar aí dois quadrinhos.
primeiro quadrinho tinha assim, mas não é tanto um quadrinho, é arredondado aí, né? Um contorno arredondado. Números na forma decimal podem ser escritos em forma de fração e vice-versa. Aí eu tenho a fração aí 1/10 e eu quero representar na forma decimal. Então, represento como 0,1, 1/10. E depois eu tenho o número 1/100, 0,01, e quero representar na forma de fração, forma fracionária. Então, fica 1/100, 1/100. Ok? Logo na frente, eu tenho um quadrinho, né? Também de forma arredondada, verde, para a gente fazer as operações de adição e subtração. Aí eu tenho 12 inteiros e 20 centésimos e 2 inteiros e 25 centésimos. Aí 5 mais 0, 5, 2 mais 2, 4. Preenchemos. E há outras, que é a subtração, 8 inteiros e 8 décimos, menos 3 inteiros e 8 décimos. 8 para 8, 0 e 3 para 8, 5. Ok? Aí você não esquece de repetir a vírgula, né? Fica 5,0. E para finalizar, nós vamos preencher corretamente de forma que fique a frase correta, né? No outro quadrinho, no boxinho abaixo. Para, tracinho, então, para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, desconsideramos as vírgulas e efetuamos os cálculos. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado, de maneira que ela fique com a mesma quantidade de casas decimais, que é a soma das quantidades das casas decimais dos fatores. Então, a primeiro quadrinho é multiplicar e o segundo espacinho decimais. Por hoje, gente, é só, né? Até a próxima aula.